Presidente, por sinal, companheiro de partido e pré-candidato à presidência da República, senhoras e senhores senadores, é fundamental o parlamentar manter aqueles a quem deve seu mandato informados sobre suas atividades. Portanto, com o encerramento do primeiro semestre legislativo, ocupo a tribuna para prestar contas de minhas atividades legislativas no período ao qual o povo piauiense me delegou. Em primeiro lugar, senhor presidente, falarei de minha atividade dentro do Congresso Nacional, ou seja, na função de elaboração, discussão, aperfeiçoamento e aprovação de leis. Naturalmente, não se esgota aqui a atividade política de um senador, que também envolve a representação dos interesses do Estado junto aos órgãos públicos, e especialmente órgãos federais, e o contato com os cidadãos e poderes constituídos do Estado do Piauí e de seus municípios. Além de debates, senhor presidente, e votações no plenário, nós, senadores, trabalhamos nas comissões temáticas, onde acontece a maior parte da atividade legislativa do Senado. No momento, sou membro titular das comissões de Assuntos Sociais, de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Serviços de Infraestrutura e de Agricultura e Reforma Agrária. Sou ainda, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, suplente de duas comissões, a de Assuntos Econômicos e a de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle. E nessas comissões examinamos todas as matérias que tramitam pelo Senado. A simples contagem de leis aprovadas pelo Congresso, como costumam fazer algumas instituições e órgãos de imprensa, não reflete mais do que uma pequena parte da intensa atividade legislativa do parlamentar durante o seu mandato. Feito esses esclarecimentos iniciais, senhoras e senhores senadores, gostaríamos de apresentar alguns resultados específicos do meu mandato neste primeiro semestre do ano em curso. O tema da segurança pública tornou-se parte significativa da atividade do Congresso, ecoando a crescente preocupação do brasileiro com a violência. Por essa razão, sugeri, por meio de projetos de lei, melhorias que julgo necessárias à legislação penal. Por meio do PLS 128 deste ano, proponho que inquéritos policiais sejam eletrônicos, com peças assinadas digitalmente e armazenadas em um sistema informatizado único de âmbito nacional. Isso aumentará a agilidade das autoridades policiais e judiciárias na apuração dos crimes e permitirá o compartilhamento mais ágil de informações entre os vários órgãos do setor de segurança pública do nosso país. Minha proposta já se encontra pautada em decisão terminativa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com parecer favorável do relator, aguardando a votação final. Outra proposta, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apresentada por mim através do PLS 179 do corrente ano, objetiva é exigir que o livramento condicional, a progressão de regime, a saída temporária e a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, fiquem condicionados à coleta de material biológico para obtenção do perfil genético do preso, a ser incluído na rede integrada de bancos e perfis genéticos existentes. Essa rede
senhoras e senhores senadores, criadas há alguns anos, armazena dados para facilitar a identificação de criminosos, quando há vestígios biológicos, como cabelo, pele, esperma, saliva ou sangue. A identificação genética de autoria é extremamente precisa e segura, ajuda a encontrar criminosos e a livrar inocentes. A incorporação de novos perfis na rede de dados permitirá a resolução de diversos casos que, nas condições de hoje, não são elucidados. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, também aguardam a deliberação definitiva da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa outros dois importantes projetos de minha autoria. O projeto de lei desta Casa, 483 de 2017, determina a destinação de carros apreendidos e não identificados para reforçar as forças de segurança, polícias civis, federal, rodoviária federal e militares, em atividades exclusivas de segurança pública. Assim, daremos destinação útil a milhares de veículos que abarrotam os depósitos públicos e viram sucatas. De outro lado, senhor presidente, apresentei também o projeto de lei daqui desta Casa, 152 do ano passado, já pautado na Comissão de Constituição e Justiça, com relatório favorável, que determina que todos os carros comercializados no país sejam submetidos a testes de impacto, crash-teste. Hoje, morrem cerca de 45 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito. Uma grande parcela desses óbitos decorre da falta de segurança dos veículos aqui vendidos, que não oferecem a mesma proteção dos automóveis chamados do primeiro mundo. Isso é inadmissível. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou neste semestre outros dois projetos de minha autoria, e ambos estão na Câmara dos Deputados para seguimento de suas tramitações. O projeto de lei do Senado 308 de 2016, que estabelece prazo máximo de 5 dias para notificação obrigatória às autoridades nos casos de violência contra mulheres atendidas em serviços de saúde pública ou em instituições de saúde privadas. O projeto de lei 399, também referente ao exercício de 2017, prevê maior punição para irregularidades em contas de campanha. Pela proposta, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, partidos políticos, candidatos com contas rejeitadas pagarão multas de 10% do valor dos gastos declarados ou, caso não haja declaração, 10% do teto de gastos previstos para o referido cargo. Além dessas propostas, subi essa tribuna para destacar outra importante iniciativa nossa, o projeto de criação de uma comissão permanente de segurança pública no Senado Federal, que permitiria tratar de forma diferenciada este tema tão reclamado pela sociedade brasileira. Também tenho dedicado especial atenção à questão hídrica. A água é bem essencial e direito de todos. Apresentei em plenário a necessidade de ações de infraestrutura que permitam a utilização racional dos recursos hídricos disponíveis no Piauí e alavanquem o desenvolvimento econômico do Estado. Dentre elas, a implantação da Adutora do Sertão,
que poderá beneficiar até 600 mil pessoas em 51 municípios do semiárido piauiense. Além disso, senhoras e senhores senadores, foi aprovado aqui no Senado, no último dia 15 de junho, o meu projeto de lei do Senado 67 de 2017, de nossa autoria, que institui normas gerais para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, a segunda mais importante do Nordeste. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não esquecemos da tragédia vivida pelo Piauí em 2009, o rompimento da barragem de algodões em Cocal, município do estado do Piauí. Tragédias como essa, reeditada de forma ainda mais destrutiva no episódio de Mariana, em Minas Gerais, não são meras fatalidades, são o resultado da irresponsabilidade das autoridades a quem cabe monitorar as condições das barragens em nosso país. A cada ano, senhor presidente, as comissões do Senado definem políticas públicas para trabalhos de avaliação. Em 2018, por sugestão minha, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo selecionou a Política Nacional de Segurança de Barragens, cabendo-me a honra de ser o relator de tão importante tema. Das quais, aliás, senhor presidente, das quase 23 mil barragens identificadas no país, mais de 19 mil ainda não foram classificadas quanto ao risco e dano potencial. Associado, assim, pela Agência Nacional de Águas, a nossa ANA. Entre as já classificadas, quase 700 apresentam alto risco e alto dano potencial associado, um desafio para as entidades responsáveis em todo o país. Apresentamos um plano de trabalho destinado a ouvir representantes dos vários órgãos públicos envolvidos, bem como de entidades civis, de forma a identificar necessidades de ajustes nessa importante política pública que eliminem o fantasma de novos desastres desse tipo. E Mariana é o maior exemplo que temos no âmbito nacional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além da autoria dessas matérias legislativas e requerimentos, parte importante de nossa atividade de um senador reside nas relatorias que assumi. O relator, como é do conhecimento de todos, é o responsável pelo parecer principal das matérias, contribuindo para aperfeiçoar as propostas apresentadas aqui no Parlamento. Relatei neste primeiro semestre, senhor presidente, 14 matérias oriundas da Câmara dos Deputados ou desta Casa. Dentre elas eu destaco regulamentação da profissão de cuidador de idoso, modificação do programa Minha Casa Minha Vida para facilitar a regularização de assentamentos urbanos, a extensão de descontos especiais nas tarifas de energia para projetos de transposição de bacias para abastecimento humano e animal. Uma outra relatoria de nossa parte, a extensão de descontos, o fim de carências nos planos de saúde nos casos de urgência e emergência, e redução da carência para internações. Uma outra relatoria, a instituição de uma logística reversa de veículos automotores, a fixação de limite mínimo para empresas contratarem pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social. Uma outra relatoria
estabelecimento de diretrizes sobre a regulamentação do acesso à assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e a criação de Zona de Processamento de Exportação, ZPE, nos municípios de Eliseu Martins, Pavussul, no estado do Piauí. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como expliquei no início, minha intenção hoje era prestar contas ao povo piauiense das minhas atividades legislativas recentes. Porém, cabe também destacar rapidamente minha incansável atuação desde o início do meu mandato, junto a diversos entes do governo federal, pela aprovação de projetos e destinação de recursos para melhorar a vida do povo do Piauí. Assim, fiz gestões junto à Casa Civil, Ministério do Planejamento, Ministério do Transporte, DENIT, Ministério da Integração Nacional, Codevas, Ministério das Minas e Energia, a CPRM, a Eletrobras, Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Ministério da Educação, FNDE, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, dentre muitos outros órgãos do governo federal. Com esses esforços, somados à destinação de minhas emendas parlamentares, pudemos ajudar até agora mais de 180 municípios do Piauí, com importantes obras, equipamentos e custeio para garantir o funcionamento da máquina pública dos municípios piauienses. Além disso, senhor presidente, alocamos projetos e obras vitais para o Estado, como os EVTEAs das BR-316 e 343, a continuação da duplicação da BR-316 até Demerval Lobão, recursos para os viadutos da BR-343 na zona urbana de Teresina, alargamento da BR-135, que é uma espinha dorsal para escoamento da produção de grãos dos nossos cerrados, inclusão da adutora do Sertão no plano plurianual e nas LOAs, Lei Orçamentária Anuais, inicie seus projetos. Implantação do Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, energização das novas linhas de transmissão de Giboés a Bom Jesus e de Bom Jesus a Eliseu Martins, ampliação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva e equipamentos para o Hospital de Urgências de Teresina, obras de abastecimento de água e saneamento básico em dezenas de municípios. São apenas alguns dos exemplos das sementes que plantamos e dos frutos que começamos a colher. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quem nos acompanha sabe a intensidade da nossa atividade, dentro e fora do Congresso Nacional. Diversas vezes o trabalho legislativo é invisível aos olhos do cidadão. Há um certo desconhecimento, por boa parte da população, do papel do Poder Legislativo, seu funcionamento e seus resultados. Daí a importância desta prestação de contas que faço para o povo piauiense, verdadeiro detentor do meu mandato de senador. Encerro, senhor presidente, estas palavras, esse breve pronunciamento, agradecendo a Vossa Excelência e aos nobres senadores presentes. Muito obrigado, senador.